muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Em Pauta. Programa que vai ao ar toda segunda-feira às 11h30 da manhã no canal 23.1 da TCM e também no nosso canal do YouTube, youtube.com/UERN-TV. Eu sou Carlos Pereira e no programa de hoje eu vou contar com meu colega Marcelo Augusto. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Carlos. Bom dia a todos que nos acompanham, seja na TV ou no YouTube. Será um prazer participar da conversa de hoje. É isso. E nessa semana, o tema colocado em pauta é o selo ODS e o impacto das instituições públicas na sociedade. Quem pode falar com mais propriedade com a gente, que a gente trouxe aqui para bater essa conversa, é Karina Giunco, ela que é doutora em saúde, fundadora do Instituto Selo Social e co-criadora do selo ODS Educação. Muito obrigado pela presença, Karina. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, olá a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente discutir um tema tão importante, que é a questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável dentro das universidades públicas. É isso, Karina. E para a gente começar aqui o nosso bate-papo, talvez a gente que está aqui dentro da universidade, a gente meio que já sabe o que é o selo ODS, mas muita gente que está de fora talvez não saiba ainda o que é o selo. Então eu gostaria de começar essa conversa primeiro com a senhora explicando um pouco para a gente o que é o selo ODS. Ótimo, excelente. Eu vou voltar um passo atrás, então, nessa explicação e falar um pouquinho do Instituto Selo Social, que é quem faz o selo ODS Educação. O Instituto Selo Social, ele é um instituto lá de Santa Catarina, mas que tem uma atuação nacional com esse programa, que é o programa Selo Social, né, que dá nome ao Instituto. Esse programa Selo Social, ele trabalha uma certificação já, que é uma certificação dada a empresas, ONGs, órgãos públicos, é uma certificação feita para a cidade, que estimula com que organizações dentro da cidade trabalhem em conjunto, conhecendo quais são as necessidades da cidade e fazendo projetos para melhorar esses indicadores e a qualidade de vida local. A partir dessa experiência, que já foi reconhecida, tem 10 anos de prática, etc., e da minha história pessoal, né, que sou uma ex-professora universitária e sei a força da universidade, né, tanto na questão de surgir novas ideias que podem nos ajudar com as questões da sustentabilidade, quanto a formação dos profissionais do futuro. E pensei, por que não, então, a gente trabalhar um selo específico para as universidades? E, na época, a gente pegou, então, essa experiência que o Selo Social já tinha, de 10 anos aí de trabalho nas universidades, e fizemos, então, um selo voltado para as universidades. Como que esse selo foi feito? A gente fez uma consulta mesmo com todas as regiões do Brasil. Então, nós chamamos universidade, né, das 5 regiões, primeiro perguntando se fazia sentido ter uma certificação e, segundo, como que deveria ser, quem deveria participar. E nos foi colocada essa importância da participação de toda a comunidade acadêmica. Então, o selo ODS Educação, que é esse programa do Instituto Selo Social, feito para universidades, ele é uma certificação que estimula e reconhece as práticas de sustentabilidade dentro das universidades do Brasil. Entendi. Só uma curiosidade, assim, para que o pessoal de casa possa entender melhor. Quais são os critérios para uma instituição receber o selo? Isso, excelente. Então, para a instituição participar do selo, né, o selo ele tem um período aí, ele é anual. Então, todo ano a instituição se inscreve no começo do ano, a universidade, né? E a partir da inscrição da universidade, ela vai fazendo login para os professores, os alunos, a gestão, quem tem projetos relacionados à sustentabilidade e quer colocar na plataforma. E a gente analisa esse conjunto da obra, que precisa ter como critério, então, né, a universidade como um todo, ela precisa ter projetos que impactem a comunidade acadêmica, que a gente chama de impacto interno. Ela precisa ter impactos com a comunidade externa, ou seja, a comunidade ao entorno ou o meio ambiente.
ela precisa ter impacto específico no ODS 4, que é a educação de qualidade, e, além disso, ela precisa ter um espaço de discussão sobre objetivos de desenvolvimento sustentável dentro da própria instituição. Ou seja, a instituição precisa difundir os conhecimentos sobre objetivos de desenvolvimento sustentável e a sua importância de entender quais são os indicadores locais. Entendi. Mas essas discussões acontecem através de reuniões? Como é que é? Cada universidade tem a liberdade de fazer, né, conforme a sua realidade. Então, a gente tem universidade que faz simpósio, a gente tem universidade que faz uma palestra, tem universidade que tem grupo de estudo, ou tem universidade que, por exemplo, tem uma diretoria específica para tratar assuntos de sustentabilidade. Então, depende muito do grau de maturidade da instituição nesse assunto, mas o que importa é a gente discutir a sustentabilidade dentro da universidade, mas discutir isso de forma territorial. E é por isso que cada um tem que fazer a sua forma, porque quando a gente fala discutir, né, os ODS, o que quer dizer isso? Isso quer dizer entender quantas pessoas estão passando fome aqui em Mossoró, né? Quanto que a gente tem de área que é preservada aqui dentro, né? Quantas mulheres estão na Câmara Municipal, por exemplo, né, que estão eleitas? Qual que é a representatividade feminina? Então, a ideia é a gente entender isso em cada cidade e aí a universidade, os alunos e cada um na sua área, na sua temática, poder fazer projetos para que a gente avance na melhoria desses indicadores. Quer dizer, né, um tema extremamente importante e que não diz respeito apenas só à universidade, mas é um tema global, né? E até pegando esse gancho de ser uma questão global, eu queria que a senhora falasse um pouco como o selo ODS ele contribui para a Agenda 2030 da ONU, porque é algo que diz muito sobre o tamanho do que é o selo ODS. Perfeito, vamos lá. Então, assim, a Agenda 2030, né, ela é um conjunto de ações que trabalha essas questões de sustentabilidade no mundo. Ela é uma agenda global da ONU. A gente tem 163 países hoje que são signatários dessa agenda e que fazem esforços para que a gente melhore. Melhore esses indicadores. Por exemplo, há uma semana o Brasil saiu do mapa da fome. Então, a gente conseguiu, dentro do ODS 2, que é o ODS que fala sobre essa questão de acabar com a fome, a gente conseguiu atingir algumas metas. Já está resolvido o problema? Não está resolvido, mas a gente sabe que a gente saiu daquele mapa que mostra que a gente tinha uma quantidade muito grande, uma porcentagem grande de pessoas no Brasil que passavam fome. Hoje isso já diminuiu bastante, já é uma grande vitória, né? E isso é pautado na Agenda 2030, né? O selo ODS ele ajuda a Agenda 2030 no Brasil, né? Como que ele ajuda isso? A partir do momento que as universidades conhecem os seus indicadores locais e comecem a fazer projetos pautados na melhoria desses indicadores, a gente tem uma ação local, por exemplo, aqui em Mossoró, né, que reflete nos índices do Estado, que reflete nos índices do Brasil e que mostra lá fora, e o Brasil tem excelentes resultados nas áreas, principalmente, né, de melhoria de condições de vida, de vulnerabilidade da população. Então, a gente demonstra lá fora como que a gente está fazendo isso aqui, né? Então, a gente tem políticas públicas como um todo no Brasil, mas a experiência de cada cidade, como que o Brasil é muito diverso, né, dentro da sua realidade, é importante para que a gente entenda o que funciona aqui em Mossoró, que não funciona em outros lugares, por exemplo, né? Muito bacana mesmo. E ainda sobre esses impactos do selo, queria que a senhora também falasse um pouco de como ele pode incentivar também as empresas, instituições e a comunidade em geral, você receber um selo e impactar isso dentro da sociedade, com um incentivo de ações que ajudem a sustentabilidade. Isso. Hoje em dia, assim, o reconhecimento do selo, ele abre muitas portas, né? A gente tem experiência de participantes do programa, tanto do selo social quanto do selo ODS, que os dois são pautados, né, na sustentabilidade, de que, por exemplo, organizações da sociedade civil que são certificadas, por elas entenderem e demonstrarem nos seus projetos como que os resultados impactam nos ODS e nas metas, elas foram selecionadas, né, para bolsas, para atividades, em detrimento de
outras que tinham projetos tão importantes quanto, mas não entendia essa correlação do seu impacto local para uma ação global. Né? Então, acho que essa é a primeira importância, principalmente para organizações de sociedade civil. Para a universidade, eu acho que é assim, de suma importância tratar esse assunto, e esse assunto ser um assunto corriqueiro no dia a dia, porque a gente forma profissionais que já entendem essa pauta e que, quando saírem da universidade e proporem novas soluções ou novas atividades, cada um na sua área, vai estar sempre com a pauta da sustentabilidade pensada. E para as empresas é um diferencial competitivo. Hoje a gente sabe que pelo menos 60% dos consumidores preferem comprar de empresas que são socialmente responsáveis. E eu escutei algo que eu achei muito diferente, né, que não é da minha geração, mas já é da geração de vocês, que hoje também existe uma opção por empregos em organizações que trabalham sustentabilidade. Então, por exemplo, vocês saíram e vocês... Sim. Tem 2 propostas de emprego. Numa empresa que é certificada, que trabalha com ODS, que tem pauta de sustentabilidade, e outra empresa não. E você prefere trabalhar na empresa que tem esse alinhamento. Então, acho que a pauta de sustentabilidade hoje, para todos os setores, ela é de suma importância, é um diferencial competitivo, e mais do que ser um diferencial competitivo, quando a gente entende essa pauta e trabalha por ela, a gente também está trabalhando por um Brasil mais justo e inclusivo para todos nós. O selo ODS, ele tem prazo de validade? Tipo assim, ele precisa ser renovado? Como que é? Importante você falar é isso, porque assim, a cada ano, como eu disse, a gente faz a certificação, ela tem um processo de 12 meses. No início do ano, as organizações entram, vão desenvolvendo o projeto, e aí, ao final do ano, colocam os resultados e passa por toda a avaliação, enfim, para receber. Então, quando você recebe lá, selo ODS Educação 2025. Selo ODS Educação 2024. Você vai receber por aquele ano que você teve aqueles resultados. Então, ele é datado. Você pode colocar na parede. Por exemplo, eu já fui em lugares que eu já vi selo social 2018, por exemplo. Está lá na parede. Isso quer dizer o quê? Que em 2018 ela ajudou a melhorar aqueles indicadores na cidade. Se você quer mostrar que todo ano você faz a diferença, você precisa todo ano se inscrever e demonstrar, pode ser até o mesmo projeto, mas você vai demonstrar os resultados daquele período, daquele ano. Por que isso? Porque para ter mudança precisa ter persistência, precisa ter resistência. Então, a gente estimula que todo ano a gente tenha novas inscrições, e a cada ano a gente tem um aumento exponencial dos participantes. Então, isso mostra também como que a comunidade acadêmica está se envolvendo nesse assunto. Para você ter uma ideia, no primeiro ano, a gente está no 4º agora, né? No primeiro ano nós tivemos 17 certificações, pulou para 32, o ano passado foram 74 certificados, e esse ano nós temos em processo de certificação mais de 200 organizações. Então, um crescimento exponencial desse envolvimento, né, da comunidade acadêmica com a sustentabilidade. Isso me deixa muito feliz. São notícias que realmente alegram, acho que qualquer pessoa que pensa num mundo sustentável, né? Então, a conversa está muito boa, mas nesse momento a gente vai para um rápido intervalo, 2 minutinhos. Não saia daí, a gente volta já já. Cultura, história, política e temas cotidianos de relevância que impactam a nossa sociedade. Abordamos temas relevantes de forma leve e descontraída, mas sem perder o compromisso com o jornalismo. Em Pauta, com convidados especializados em cada temática. Segunda-feira, às 11h30, você tem um compromisso marcado com a informação, através do canal 23.1 da TCM e do YouTube da UERN TV. Estamos de volta com o nosso Em Pauta dessa semana, que tem como convidada Karina Giunco. Karina, aqui voltando para nosso bate-papo, em 2024 a UERN foi muito bem na questão de selos ODS em educação, né? Foram 47 projetos aprovados e mais de 24 mil atendimentos. Então, eu queria saber, do ponto de vista da senhora, como
para uma universidade, como você avalia a participação da UERN nesses projetos que a gente vê, que é o 3º ano consecutivo, mais de 20 mil pessoas diretamente impactadas com esses projetos? Queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Isso, eu acho que assim, a gente verifica, né, durante o envolvimento das universidades, e que a UERN não foi diferente, que a gente vai tendo um crescente. Então, o número de participantes e de certificados no primeiro ano vai aumentando, e nesse último, como você disse, nós tivemos aí quase 50 projetos, né, que foram certificados. Isso quer dizer que nós temos muitas pessoas engajadas em fazer a diferença na sustentabilidade da universidade. E uma questão importante é que assim, o selo ele reconhece a instituição pelo conjunto da obra. E a gente incentiva muito que a universidade faça um reconhecimento dos professores. Porque, por exemplo, como eu disse, na última certificação nós tivemos, que foi lá no Rio de Janeiro, no Museu do Amanhã, nós tivemos 74 instituições que foram certificadas. Dessas, nós tivemos 900 projetos. Então, não é possível a gente chamar os 900 professores lá. Eu chamo as universidades. Mas é muito importante que na volta para casa, a universidade faça esse reconhecimento, como a UERN fez dos professores. Entregar para cada um desses projetos, porque, afinal de contas, se não fossem esses projetos, não teria o selo, né? O selo ele é da instituição pelo conjunto da obra, mas ele é feito por cada login e senha que vai lá e coloca o seu projeto. Então, perceber esse aumento do envolvimento da comunidade acadêmica, né, nessas discussões de sustentabilidade mostra que a UERN está cada vez mais engajada, e eu já fiquei sabendo que nesse ano nós vamos aumentar, vamos quebrar o recorde de novo, né? Acompanhando aqui as atividades que vocês estão fazendo, fica claro, né, o porquê desse envolvimento com sustentabilidade, que essa temática é pauta em todas as atividades que são feitas. E é um selo muito importante para as universidades. Aí eu queria saber o que levou a comissão avaliadora a destacar a UERN entre as instituições públicas, né, reconhecida nesta edição. Olha, tem várias questões que a gente verifica, né, para ter esse destaque. Uma delas é o resultado, porque a gente sempre fala assim, né, quando a gente estava conversando anteriormente sobre o impacto. Impacto é diferente de resultado. Resultado é isso que a gente está falando agora, números. São 47 projetos que atenderam 20 mil pessoas, mas o impacto é o que isso muda na cidade. Qual é a transformação que isso faz? Né? O resultado é número de atendido, número de valor investido, né? Mas o que isso representa na comunidade? E o conjunto da obra, né, que a UERN fez aqui, e os impactos demonstrados, ou seja, a transformação que esses resultados trazem na comunidade, é uma das primeiras questões que a gente olha, e que não está relacionado com a quantidade, mas com a qualidade. Né? Então, além de quantidade, ter qualidade também é um diferencial, né? Mostrando esse impacto aí. E quando a gente, né, eu cheguei ontem à noite em Mossoró, ainda fico ainda mais um pouco, mas já dá para ver, né, que é uma cidade que é muito organizada, né? É uma cidade que preserva parte do seu patrimônio. Fui procurar na história, que tem algumas questões muito interessantes relacionadas aqui. Também eu acho que isso reflete quando a gente chega na cidade, eu, pelo menos, que ando por vários locais, reflete o trabalho da universidade. E já tem estudos que mostram uma correlação positiva entre o trabalho de extensão universitária, ou seja, quais ODSs que a universidade mais atua e como eles estão na cidade. Normalmente, eles estão com um bom índice por conta do trabalho da universidade. Isso é muito legal também a senhora falar em impacto. Em um dos últimos programas, a gente estava recebendo aqui a diretora lá da Faculdade de Educação Física, e um dos projetos que foram colocados, né, falados lá, era o UERN60+, que é um projeto voltado também a pessoas idosas, né? E é muito legal a gente também ouvir histórias de pessoas que tiveram também a vida mudada com esse tipo de projeto, né? Então, eu queria saber também da senhora qual é a mensagem que uma universidade pública
passa para a sociedade tendo um selo e tendo projetos de extensão como esse que impactam diretamente na sociedade e que mudam vidas, querendo ou não. Exatamente. Então, olha, você tocou num ponto super importante, que quando a universidade está atenta à questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a gente tem hoje um diagnóstico para cada cidade do Brasil, acessível para todos, né, por um instituto que chama Instituto Cidades Sustentáveis. Então, se vocês forem lá e procurar assim, Instituto Cidades Sustentáveis, e colocar o nome de Mossoró, você vai ver, hoje de manhã eu até apresentei qual que é o diagnóstico da cidade. Então, por exemplo, você falou desse trabalho relacionado aos 60+, né? Hoje, não só aqui em Mossoró, mas no Brasil como um todo, a gente tem uma população que está envelhecendo. E olhar para ela é trazer qualidade de vida para a população. Então, quando você olha para os ODS e você percebe que aqui tem uma lacuna, né, que aqui tem um indicador que é necessário trabalhar, e você faz um projeto direcionado para isso, você está dando atenção às prioridades de ação. E quando você olha para as prioridades e consegue trabalhá-las e trazer essa inclusão dos 60+, ou essa inclusão de todas as comunidades, né, ou idades, ou, enfim, vulneráveis, a gente tem uma sociedade mais justa, a gente tem uma sociedade mais pacífica e a gente consegue viver todo mundo melhor. Sim, inclusive Carlos falou desse projeto tão importante, né, que é sobre o 60+. Aí, aproveitando, eu queria perguntar à senhora, a senhora acredita que o reconhecimento com o selo ODS pode estimular outras universidades públicas a investir em mais projetos como esse? Sem dúvida. Inclusive, a gente já tem relatos de universidades que criaram uma disciplina para falar de ODS. Né, para estudar esse diagnóstico local e entender quais são as atividades que podem ser feitas. Eu acho que o próprio número, né, que eu falei para vocês, no começo foi 17, pulou para 70, hoje nós temos 200 inscritas. Não são todas as inscritas que são certificadas, porque a gente tem um processo, tem que cumprir as etapas, etc. Mas acho que esse número já mostra, né, esse envolvimento das universidades, e a gente quer avançar ainda mais. Para o próximo ano, aí eu vou dar um spoiler, né? Para o próximo ano, inclusive, a gente vai ter uma diferenciação. Né, hoje a gente aceita no selo ODS Educação instituições de ensino superior, e ele foi feito para instituições de ensino superior, mas na ótica de ser inclusivo, hoje a gente também recebe inscrições de escolas de ensino médio e fundamental. O ano que vem a gente vai ter uma separação. Só um selo para as escolas de ensino médio e fundamental, com cobranças diferentes, porque não é justo cobrar delas a mesma coisa que a gente cobra das universidades, e a cobrança da universidade vai aumentar também. A gente vai ter ali um aspecto específico de governança, porque não adianta os projetos estarem só em questões específicas dentro do curso, mas isso precisa estar na governança da instituição, né? Quando a gente fala de como que a instituição trabalha a inclusão, como que a instituição estimula a pauta feminina, como que a instituição gasta água e energia, tudo isso, a gente precisa olhar para tudo isso também. Então, a partir do ano que vem, a gente vai ter aí, a gente vai subir um pouco a régua, né, para que a gente possa ter cada vez mais efetivada essa questão de sustentabilidade em todos os setores dentro das instituições de ensino. Muito legal. Inclusive, a senhora falando aí em questão de inclusão, foi muito interessante tocar nesse ponto, porque um dos destaques também aqui da nossa universidade foi justamente as ações da Diretoria de Ações Inclusivas, a DAIN, com muitos projetos, enfim, de questão de trazer as pessoas da sociedade, né, os excluídos. E aí eu queria saber da senhora de que maneira ele impacta efetivamente na sociedade. A gente sabe que são impactos gigantescos, mas de que maneira ele afeta também, impacta, né, diretamente a questão de sustentabilidade na prática? Olha, na prática, eu acredito que funciona assim. Eu tive o mestrado e doutorado foi sobre autismo, TEA em geral, né? E isso há muitos anos atrás, a gente não precisa falar quantos, mas na época a gente não tinha inclusão, por exemplo, de pessoas autistas no mercado de trabalho. Então essa pessoa, ela era uma demanda para a família que muitas vezes precisava outro membro da família parar de trabalhar
para cuidar dessa pessoa, e o cuidador, a gente sabe que tem várias questões relacionadas à saúde. Hoje, quando a gente inclui, por exemplo, as pessoas que estão nesse espectro, no mercado produtivo, dentro da universidade, enfim, você melhora a qualidade de vida daquela família, porque essa pessoa tem autonomia, essa pessoa ela pode viver plenamente, e a família também, né, pode ter mais liberdade de também evoluir nesse sentido de conseguir autonomia de trabalho, de valores, enfim. Eu acho que essa é uma questão importante, né? Quando a gente traz para os originalmente excluídos, e aí hoje a gente tem um ODS 18 que fala de igualdade étnico-racial aqui no Brasil, né, que é um ODS que o Brasil criou, mas toda a América Latina, né, porque faz muito sentido para a América Latina e não para a Europa, e isso está abraçando também, a gente tem aí um resgate histórico necessário, né, de que, se a gente quer, como eu falei, né, antes, uma sociedade mais justa e inclusiva, a gente precisa trazer, e mais pacífica, né? Eu acho que o que a gente quer é uma sociedade mais pacífica. Então, a gente precisa dar oportunidade, e a gente precisa dar igualdade, né, de oportunidade para todos, de forma que todos tenham condições de evoluir nas suas carreiras, de ter uma boa qualidade de vida, de ter o seu teto, de ter uma boa alimentação, né, de estar incluído na sociedade como um todo. A gente só vai ter uma sociedade pacífica quando a gente fizer essa inclusão. Aproveitando, falando sobre a certificação, que eu achei bem importante, eu queria saber se há algum acompanhamento ou um incentivo para que os projetos certificados, né, ampliem seu alcance nos anos seguintes. Assim. Isso. Assim, todo projeto que é certificado, né, então, assim, não é só entrar lá na plataforma do Selo Social, colocar o projeto e pronto. Sim. Você coloca o projeto e você envia para uma assessoria. Então, os 900, na verdade, foram mais de 1.000 o ano passado, 900 foram certificados, né? Mais de 1.000 projetos o ano passado passaram individualmente para uma assessoria. E essa assessoria já vai apontando. Ela não fala assim, olha, no futuro você devia fazer isso, mas ela fala, olha, esse daqui que você está colocando, para você conseguir, às vezes... Por exemplo, vou dar um exemplo na prática, né? Uma atividade que trabalhou a importância do uso da água nas escolas com a criança. Então, eu fiz uma atividade que impacta no ODS 4, meta 4.7, que está relacionada com orientação e educação para o desenvolvimento sustentável nas escolas. Aí pediu esse, tá certo? Tá certo. Aí o professor fala assim, mas eu também quero o ODS 6, que está relacionado à água. Mas por quê? Porque você falou de água. Será que falar de água me ajuda a conservar a água? Não. Ainda brinco assim, que você só pode pedir o ODS 6 se você molhou a mão. Por quê? Porque quando a gente vai lá na meta desse ODS 6, o que ele está falando? Ele está falando que você precisa trabalhar para restaurar nascentes, que você precisa trabalhar para aumentar a quantidade de população que tem acesso à água potável, e você não faz isso com uma palestra. Né? Então, é importante também entender isso. Aí, esse professor entende que, se ele quiser, no próximo ano, ter uma atividade relacionada ao ODS 6, ele precisa efetivamente ajudar a fazer a conservação da água. E aí, por exemplo, ele pode ir lá esse ano fazer essa palestra na escola e, junto com a comunidade escolar, implantar um sistema de coleta de água de chuva para usar para lavar o pátio, enfim. Aí sim ele está ajudando a economizar o recurso. Então, é esse tipo de ajustes que a gente trabalha individualmente com cada projeto. Muito legal mesmo, Karina. É muito interessante a gente ver os impactos na sociedade em geral desses projetos. O papo foi muito bom aqui. Infelizmente, a gente está chegando já no tempo, já bateu o tempo aqui, os 30 minutinhos, mas eu queria deixar aqui o agradecimento por você estar aqui, falar sobre algo tão importante para a universidade e para a comunidade, que é esse selo. Então, eu queria agradecer a senhora pela presença. Muito obrigada. Eu que agradeço de vocês colocarem em pauta uma conversa tão importante quanto essa. É isso, queria agradecer também a presença do meu colega, Marcelo Augusto. Pronto, e eu também gostaria de agradecer, né, a presença da nossa convidada aqui, e foi uma conversa muito produtiva. É isso. Nosso programa volta na semana que vem. Durante a semana você pode nos acompanhar nas nossas redes sociais, e na próxima semana a gente volta com mais um programa em pauta.